Com os anos 20 e 30, as animações estavam ganhando cada vez mais espaço nos cinemas. Tínhamos o Gato Félix, Mickey Mouse, Betty Boop e Popeye. Nesses anos também estava havendo um aumento de filmes que poderiam ser chamados de terror. Tivemos o expressionismo alemão, que trouxe filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Fora dele, tem filmes como O Fantasma da Ópera, Frankenstein e Drácula. Esses desenhos e filmes possuem visuais ótimos e com bastante personalidade. Cada um da sua maneira e são reconhecíveis até hoje. Mas alguém teve a ideia de misturar essas duas estéticas, que acabou chegando a um visual ótimo, que chama a atenção de muita gente. Em 1929 é lançado o episódio Mickey Mouse The Haunted House, A Casa Assombrada em português. O episódio ele começa com uma tempestade à noite e Mickey tem que se abrigar em uma casa abandonada, que acaba trancando ele lá dentro. E já vemos aqui que o terror desse episódio é totalmente atmosférico, a casa toda quebrada e abandonada. Mas mesmo o episódio claramente não assustando ninguém que assiste, ele ainda tem uns momentos meio tensos, como o Mickey no escuro gritando pela Minnie ou o monstro encapuzado que persegue ele. A direção sempre vai para um caminho criativo aqui, como um momento que a luz se apagam e a gente só consegue ver o rosto e as luvas de Mickey, e quando ele acende um fósforo, a sua sombra acaba virdando o monstro com capuz. O que acontece é que o monstro ele obriga Mickey a tocar uma música, e nisso a gente fica vendo esqueletos dançando por tempo até demais, já que eles ficam nisso por metade do episódio. E a atmosfera de terror só vai embora. Ela só volta quando o Mickey tenta fugir, ele começa a levar alguns sustos pela casa, até que ele pula pela janela e o episódio acaba com ele correndo bem pra longe. Eles reutilizaram pequenos trechos de uma animação lançada no mesmo ano, para a Dança dos Esqueletos, da série Silly Symphonies, o episódio The Skeleton Dance, que é um episódio que constrói uma atmosfera de terror em um cemitério, e que também sempre está colocando uma piada visual na tela, e vemos esqueletos dançando por boa parte do episódio. The Haunted House foi a primeira animação do Mickey focada no tema de terror, que acabou abrindo muitas portas para outros episódios que falarei mais pra frente. Mas a Disney teve alguns problemas com a censura. Incrível que pareça, não foi nada a ver com o tema de terror, e sim porque no desenho aparecia um penico e um banheiro externo. E essas animações vocês conseguem encontrar inteiras no YouTube. Não só porque são desenhos muito antigos, mas elas também estão beirando a entrar no domínio público. O próximo episódio é também do Silly Symphonies, Hell's Bells, Sinos do Inferno, de 1929. Ele é meio parecido com The Skeleton Dance, mas em vez de um cemitério a gente tá no inferno, e em vez de esqueletos são demôniozinhos. E esse episódio ele mostra o inferno e as criaturas de um jeito meio cômico e bonitinho, como os Cerberus, por exemplo. Vemos várias coisas acontecendo no inferno, mas o desenho dá foco nos demôniozinhos tocando e dançando uma música. Nesse desenho, diferente do Mickey, a animação tá bem mais em sincronia com a música, então aparece um demônio muito maior que os outros. Alguns dizem que é Hades, outros já falam que é Satã. Mas é o que é certeza que esse episódio foi usado totalmente de referência pro boss final do Cuphead. E essa não vai ser a única citação a Cuphead nesse vídeo. Um dos demôniozinhos percebe que vai virar comida de Cerberus, o que faz com que ele fuja. Mas Satã ou Hades o persegue pelo inferno, em ritmo de In the Hall of the Mountain King. O que é uma sacada muito boa, já que a música se chama No Salão do Rei da Montanha. E Hades, que é o rei do lugar, é derrubado pelo demôniozinho de um penhasco no final do episódio. Em 1930, temos Swing Your Sinners, Balance Pecadores, onde vemos o personagem principal, Bimbo, tentando roubar uma galinha. Um policial acaba o perseguindo e ele acaba fugindo para um cemitério, que logo ele descobre que é assombrado. O legal dessas animações que já citei no vídeo, que além do gênero do terror, eles usam toda uma estética surreal, que vai até de um portão virando um muro de pedras, até um celeiro ambulante que sai cabeças gigantes fantasmagóricas que cantam musical. Esse episódio ele é bem divertido até hoje. Quando o Bimbo entra no cemitério, não para de aparecer fantasma de vários tipos. Seres inanimados como túmulos e árvores ganham vida, fantasmas bem cartunescos e outros com rostos humanos, até fantasmas de animais aparecem, como de um sapo e um lagarto. E todos eles cantam uma música muito boa e divertida, só que ela é sobre o Bimbo ser punido pelo seu pecado. E o Bimbo até chega a implorar durante o episódio, que deixa uma situação meio macabra. Até chegar no final que o Bimbo entra numa caverna, e vários fantasmas aparecem cantando uma música sobre sua morte. E uma caveira enorme o devora, e o episódio acaba sem nenhum final feliz. Mesmo o episódio possuindo essa atmosfera e sendo muito divertido, ele acabou tendo alguns problemas. O desenho foi animado por uma equipe totalmente nova, que nunca tinha trabalhado com animação, e muitos dos artistas não foram creditados. E durante o episódio aparece uma caricatura do comediante judeu-americano Morron Silver, só que ele é mostrado com barba preta, nariz grande e chapéu de coco, que é um jeito bem estereotipado de você mostrar uma pessoa judia. E isso com certeza não envelheceu nada bem. Mas algo interessante é que esse episódio
episódio foi usado bastante pelo pessoal do Cuphead. Temos o fantasma do Moran Silver fazendo a dança do boss da flor, e no boss do Ken, que é totalmente voltado para esse terror em desenhos antigos, temos o fantasma que sai da cova, que lembra bastante sua primeira fase, e as cabeças do celeiro lembram bastante a sua segunda fase. The Gorilla Mystery, O Mistério do Gorila, de 1930. É outro curta de Mickey Mouse, só que dessa vez é uma paródia à peça de teatro The Gorilla, de Ralph Spence, de 1927. A peça conta a história de um personagem que está escrevendo uma peça sobre um criminoso chamado Gorila, e conforme ele vai lendo sobre sua peça para dois personagens em uma mansão, elementos delas começam a acontecer na casa, como as luzes apagando e um gorila escapando e sequestrando uma das personagens. Algo que o episódio do Mickey já me surpreendeu é que, quando ele começa, ele já tenta nos dar um jumpscare, uma imagem do gorila e um som alto de fundo. Provavelmente você não vai se assustar com isso, mas eles tentaram. O Mickey lê no jornal que um gorila escapou do zoológico, então ele liga pra Minnie pra avisá-la. E ela acaba cantando uma música pra ele. Como isso é um desenho dos anos 30, tem que ter alguma parte com música. Então o gorila sequestra a Minnie, e a gente vê o Mickey correndo pra sua casa pra tentar salvá-la. A direção aqui, ela brinca muito com a nossa expectativa. O Mickey entra na casa com as luzes apagadas, e ele vai trombando com várias coisas que a princípio a gente acha que é o gorila, mas na verdade é outra coisa, o que é usado bastante como humor, mas também mexe muito com a nossa ansiedade de ver os dois personagens se encontrando. Tem até um momento que os dois estão na mesma cena e eles não se encontram, e quando eles se esbarram tem toda aquela tensão e clima de combate final. O mais agoniante nesse episódio não é nem a parte do Mickey, e sim a Minnie sendo arrastada pela casa por um bicho gigante. O engraçado é que do nada o Mickey está com 3 oitão, o que me pegou um pouco desprevenido, mas logo a gente descobre que é uma arma de brinquedo, e ele acaba correndo e soltando a Minnie, e os dois juntos no final do episódio conseguem prender o gorila. Última animação do Mickey que eu vou citar aqui, The Mad Doctor, o Doutor Louco, de 1933. De novo vemos uma noite escura com tempestade, e uma criatura encapuzada sequestra o Pluto, e Mickey acorda com os gritos de seu cachorro e tenta salvá-lo. Nisso ele chega em um castelo, e a gente descobre que quem sequestrou Pluto na verdade é um cientista maluco, que quer fazer uma fusão entre o Pluto e uma galinha. Enquanto isso, Mickey procura o Pluto pelo castelo, e vários esqueletos aparecem para tentar impedi-lo, até que ele entra em uma sala que acaba preso, e aparece uma serra que vai dividir ele no meio. Só que aqui a gente tem um final feliz, a gente descobre que tudo foi um sonho. Essa deve ser a animação mais bonita que eu citei aqui no vídeo, já com a tempestade no começo, com um cenário cheio de árvores e folhas em movimento, e a gente vê o castelo que está em cima de uma montanha, e quando tem um clarão pelo efeito do raio, a gente vê que a montanha tem formato de caveira. É uma animação muito estilizada, principalmente o cientista e a sua sala, que é cheia de itens que ocupam o cenário inteiro. O Pluto ele fica num aparelho de raio-x, que a gente consegue ver seus ossos e coração. E eles reagem com o medo que o Pluto está sentindo na hora. E o próprio cientista ele é um ótimo exemplo dessa estética de terror dos desenhos dos anos 30. Pra mim, o único problema dessa animação é a parte do Mickey procurando o Pluto no castelo. Eles de novo usam os esqueletos como monstros pro Mickey ficar fugindo. O vilão é um cientista maluco, eles podiam ter pego uns monstros que fossem mais condizente com o tema, como uns robôs ou algo do tipo. Meio que só repetem os esqueletos do The Haunted House, que pelo menos tem interações novas, mas algumas coisas ainda foram reaproveitadas, como a porta fechando sozinha, os morcegos, as luzes apagando, o Mickey acendendo um fósforo e tendo um monstro que assusta ele depois, e a cena do Mickey que ele puxa a maçaneta e na verdade é uma mão de esqueleto. Além desse reaproveitamento do The Haunted House, eu achei o final do episódio meio meh. Pra mim não é tão ruim assim ser tudo um sonho, mas o Mickey nem chega a encontrar Pluto e a gente nem sabe se aconteceu algo com ele, então fica parecendo que é um episódio meio incompleto, como se tivesse acabado antes da hora, mas tirando isso é um dos episódios mais bonitos e estilosos desse vídeo. E o cientista maluco ele é um boss do Cuphead também. Última animação do vídeo, Balloon Land, Terra dos Balões, de 1935. O desenho começa nos mostrando Balloon Land, é um reino onde todos os seres vivos são balões. E vemos esses balões trabalhando cada um em sua função, até que é criado 2 crianças balões e uma máquina. Os dois vão se aventurar na parte de fora do reino. Eles pulam o portão e se encontram numa floresta bem assustadora, onde uma das árvores tenta agarrar uma das crianças. Então elas correm e acabam trombando com um homem almofada de alfinetes. E aí o problema começa, pois ele começa
começa a estourar tudo que é balão enquanto persegue as crianças. E chega um momento que o Homem Alfinete fica tão empolgado estourando os balões que ele acaba abrindo, já que ele em si é um alfinete. E fica parecendo que o desenho tá fazendo alegoria a alguma coisa. Aí eu já acho melhor vocês tirarem suas próprias conclusões. As crianças conseguem fugir pulando o portão, e o Homem Alfinete consegue convencer um dos balões de dentro a abrir o portão pra ele. Um balão que é mostrado que não bate muito bem da cabeça. E o Homem Alfinete já começa a estourar todos os seres que ele encontra dentro do reino. As crianças soam os alarmes, mas o Homem Alfinete continua estourando todo mundo. Então as crianças elas correm até a prefeitura pra avisar o prefeito, e ele acaba chamando o exército. E o Homem Alfinete ele até estoura alguns guardas, mas eles acabam contendo. E no final do episódio a gente vê ele caindo de um penhasco. Primeiro desenho com cores no vídeo, e eu gosto da mudança repentina de atmosfera no meio do episódio. Primeiro a gente vê dentro do reino, com todo mundo feliz e bem colorido. E quando as crianças pulam o portão, o episódio já fica um pouco mais de terror, com as árvores encarando e assustando elas, e a paleta de cores fica um pouco mais escura também. E quando aparece o Homem Alfinete, o episódio abraça de vez o terror, já deixando claro que ele estoura todo mundo só porque gosta mesmo. Só dele perseguindo as crianças já dá um pouquinho de agonia, já que é só ele encostar a agulha nelas que elas já estouram, e o episódio dá bastante ênfase nisso. E quando o Homem Alfinete entra no reino, aí começa uma cena de massacre. A única coisa que não gostei muito desse episódio é que é mais uma animação com um final meio corrido. A gente acha que as crianças vão dar alguma solução espertinha pra acabar com o Homem Alfinete, já que a gente acompanha elas desde o começo do episódio, e quando o exército aparece, o Homem Alfinete ele estoura todo mundo sem preocupação. Então a gente tem certeza que elas vão tramar alguma coisa pra acabar com o vilão. Mas na verdade não, o exército só consegue conter ele mesmo e o episódio acaba. Mas mesmo assim é uma animação que pode te causar um nervoso, e pra alguns pode até considerar ela meio macabra.